Bom. Benção, né, irmãos? Muito bom. Eu gostaria de falar, vai ter que ser rápido, mas importante. Existe uma diferença em saber e viver, não tem? Uma coisa é o que você sabe, outra coisa é quando você sabe e vive o que você sabe. Não é verdade? Mas nem tudo que você sabe, você vive. É ou não é? É ou não é? Eu creio que todos aqui são cristãos genuínos, já leram toda a Bíblia. E eu tenho certeza que você não vive toda a Bíblia. Eu não consegui ainda viver toda a Bíblia. Se eu tivesse vivendo toda a Bíblia, eu tenho certeza que eu já seria arrebatado, não estaria aqui, né? Mas a intenção de viver a vontade do Senhor, ela existe. E existe uma luta, né, dentro de nós que temos que enfrentar de maneira que a obra do Espírito Santo seja tal que a gente consiga viver a palavra do Senhor na sua totalidade. Vocês acreditam nisso, irmãos? Jesus viveu a palavra na sua totalidade, tanto viveu que ele era chamado de verbo vivo, né? Então a palavra em vida, né? Então ele conseguiu, e Efésios capítulo 4 diz que eu e você devemos ir em direção à estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus. Então esse é o nosso chamado. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, eu queria falar um pouquinho, como é bom e como é importante. O irmão aqui está só com o dedo no gatilho ali, ó. A hora que pintar um lance, está tirando umas fotos legais. Então, mas como nós precisamos realmente parar e nos voltar a esse cuidado, aquilo que nós temos aprendido do Senhor, aquilo que nós sabemos da parte de Deus, nós também temos que nos empenhar em viver, amém, irmãos? Não é só adquirir o conhecimento para poder contar para as pessoas, não. Por quê? Porque o próprio Pedro, né? Ele falou assim, poxa vida, Senhor, como é que eu vou ficar longe do Senhor? Porque alguns foram embora, porque Jesus está trazendo umas palavras pesadas, né? E aí ele disse, Jesus falou assim, então, vocês também não vão embora? E Pedro falou assim, mas para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, poxa, se são palavras de vida eterna, eu não tenho só que saber, eu tenho que ajustar a minha vida de acordo com essas palavras. Tudo bem? Então, para falar um pouquinho disso, vamos pegar a história de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão aqui? Pronto. Sansão é da época que no povo de Deus não havia reis. Ainda não tinham reis, mas tinham juízes. E Sansão era um dos juízes. Tá? Então ele julgava a causa do povo. Sansão era um homem, então, de Deus, que conhecia as coisas de Deus. Um homem com sabedoria, provavelmente sabedoria que vinha da parte de Deus. Ele também tinha coisas sobrenaturais, ele era extremamente forte. Ele era um homem totalmente consagrado ao Senhor, por isso que eu falo que é um homem de Deus, totalmente consagrado ao Senhor, porque ele tinha o voto de Nazireu, não passava navalha na sua cabeça, então era um cabeludão. Aí a turma que gosta do cabelo comprido, tá vendo? Deus não é contra cabeludo, né? Então, tudo bem, né? Então, Sansão, ele foi consagrado de pequeno ao Senhor, 100% para Deus. Olha aqui, hein? Olha a profundidade disso, 100% para Deus. E ele julgava a causa do povo, era uma pessoa, portanto, reconhecida, admirada, exemplo para o seu povo.
Mas isso não impediu Sansão de se engraçar por uma mulher que ele não podia. Puxa vida, tanta mulher no meio do povo de Deus, ele foi se engraçar por uma filisteia. Filisteu naquela época era o capeta na terra. Então, fala aí para o irmãozinho do seu lado, filisteu é a mesma coisa que Satanás. Quando você lê na palavra do Senhor, porque os filisteus, você pega essa palavra para colocar na sua vida, para contextualizar, você entenda que a representação dos filisteus hoje são seres malignos, tá? Então, ele se engraçou por uma mulher que era parte dos inimigos daquela época. A palavra do Senhor, naquela época, dava uma direção. O povo de Deus, os homens, tinham que procurar mulheres do próprio povo. Essa era a direção de Deus. O que Sansão fez? Ele sabia, mas ele já não estava mais querendo viver. Estão entendendo? Mas para ele se envolver com ela, antes ele se interessou. Ele permitiu ser mexido, né? Ele achou a mulher bonita, de bonita ele já desejou essa mulher. É interessante porque na escola bíblica nós falamos algo disso, sobre isso, né? Domingo? Não foi? Foi lá. Uma coisa é o seu impulso, outra coisa é o que você faz com este impulso, né? Então, Sansão, ele sabia muita coisa, o que era a direção de Deus. Por quê? Porque ele orientava todo o povo. E ele sabia sobre isso, mas ele já estava se permitindo ficar dividido. Então, deixa eu falar uma coisa para você, e aí você fala para a pessoa do lado. A hora que começar, meu irmão, a tua mente começar a sair fora do que você já sabe que é de Deus, chuta que é laço. Fala, chuta que é laço. Não põe os olhos, muito menos a mão e o pé. Chuta que é laço, viu? Mas Sansão não chutou. Sansão se engraçou, se envolveu. E vamos lá, Juízes capítulo 15, versículo 20, para a gente andar um pouco na palavra, né? Senão, vamos ver se tem a ver isso que eu estou falando. Juízes capítulo 15, versículo 20. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então esse era um tempo que difícil, lembra? Filisteu maligno. Então, o que hoje é? O mundo jaz no maligno. Então, era um tempo difícil, mas era Sansão que estava liderando Israel. Juízes capítulo 16, versículo 4 e 5. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamado Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convençam-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata, né? Então olha aqui. Olha aqui. Às vezes nós temos uma ideia de que pessoa que não faz parte do povo de Deus vai se ajustar às coisas do povo de Deus. Não se ajusta. Sabe por que não se ajusta? Não é nem porque não quer, é porque ninguém consegue ser um cristão se não tiver o Espírito Santo de Deus, está certo? Então uma coisa é achar interessante a palavra de Deus, outra coisa é viver a palavra de Deus. Ninguém consegue viver a palavra de Deus se não tiver o Espírito de Deus. Amém, irmãos?
Ouça isso, senão você é judeu. O judeu, ele pega a Torá, lê a Torá, não tem o Espírito Santo e fica batendo, tentando seguir aquelas leis, e volta e meia ele quebra aquilo, aí tem que passar por purificação e ppp. Nós não vivemos isso, nós vivemos a era da graça. A era da graça é muito claro que é Deus em nós e Ele que nos transforma. Amém? Tudo bem, irmãos? Então, Sansão, olha só, ele se envolveu com a filisteia e é assim, quando a pessoa resolve enfiar a cara no pecado, ele já ficou cego. Ele não vai na consequência, concorda? Ele vai no prazer do pecado, mas nunca na consequência do pecado. Aí daí, mesma coisa. Se engraçou, já estava planejando acabar com ele, um homem sábio, nem percebendo isso, uma mulher filisteia, o povo querendo destruir Israel, como ele poderia achar que aquela mulher não tinha nada a ver com isso? Ele já estava ficando cego, né? Mas ele sabia qual era a vontade de Deus, não sabia? Mas ele já não estava mais vivendo a vontade. Ele já estava dividido, irmãos. Esse é um ponto seríssimo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então o Senhor Jesus sabe das suas lutas, das suas tentações. Ele sabe como você reage, ele sabe o que sente. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, então ele sabe o que a carne sente. Mas ele não pecou em nenhum deles. E aí a palavra do Senhor diz que não vem tentação sobre a nossa vida, ou provação sobre a nossa vida, que nós não possamos suportar. Então, mas pastor, não estou dando conta. Opa, a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que você tem condição de lutar e vencer essa tentação. Tudo bem? Amém, irmãos? Estamos lá, né? Agora, às vezes a gente parece que afundar no pecado, a gente vai ter mais ganho, o saldo vai ser maior do que não se envolver com o pecado. Olha lá, Sansão, ele estava errando já, irmãos. Deixa eu até adiantar um pouquinho aqui, porque se você ler, vale a pena ler essa história. Sansão já estava se envolvendo com prostitutas. Percebe? As coisas começam a ter origem em algum lugar. E se você não corta, aquilo vai crescer. Está ouvindo isso, irmão? Está ouvindo isso, irmã? Isso vai crescer, você não domina isso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter temor. E quando começa a surgir, já cortar. Por quê? Porque o caminho do Senhor é perfeito. E Sansão estava saindo do caminho do Senhor. Com toda a responsabilidade que ele tinha, né? Mas ele sabia, mas ele não estava vivendo. E Juízes 16, 17 fala o seguinte: por isso ele me contou o segredo, jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado meu cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Irmãos, vamos pegar essa história e trazer para nós. Para nós. Então nós estamos vendo que filisteu a gente considera maligno, né? O voto de nazireu é uma expressão de fidelidade total ao Senhor. E se isso é verdade, para Sansão, a fidelidade, a consagração lhe trouxe força. E isso para nós é da mesma forma. Irmão, quando você anda em fidelidade ao Senhor,
a unção de Deus é derramada sobre a tua vida. E a unção é uma capacitação sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? É sobrenatural de Deus. Então, se a pessoa começa a se envolver com pecado, várias pessoas já me falaram isso. Alguns até falam que perderam os dons. Não, você não perdeu o dom é irrevogável. Mas a própria pessoa não se envolve mais, ela vai se distanciando, né? E o que aconteceu com ele acontece conosco também. Conosco também. Se nós escolhemos mais o pecado do que a vida com o Senhor, nós também seremos responsáveis pelas consequências disso, o distanciamento que vai acontecer entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor, porque Deus é santo, não há comunhão entre santidade e pecado, não há. Não há comunhão entre santo e profano, não há. Então, nós temos que ter uma escolha, amém, irmãos? E aí, a confiança ao Senhor gera entrega. Então, quando nós não temos coragem de fazer um voto ao Senhor, isso significa a revelação da sua desconfiança. Porque quando você confia, você se entrega. Quando você confia, você não tem medo de se entregar. Quando você confia, você quer se entregar. Não é? Ninguém tem que te forçar nada, não é nada forçado, é voluntário, é desejoso. E na entrega, a gente vive o poder de Deus. É na entrega. Quem se entrega, quem se rende ao Senhor, verá maravilhas. Isso é real, é real. Quem fica pé aqui, pé ali, ele vê as maravilhas do Senhor na vida do outro, daquele que está até perto dele, mas parece que o negócio não acontece na vida dele. Satanás, ele sabe que ele não dá conta contra o nosso Deus. Ele não dá conta. Ele sabe quem é Deus. E ele sabe que se você se envolve com o Senhor, você se torna mais capaz, você se torna mais cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus. A obra do Senhor vai acontecer através da sua vida, desfazendo as obras de Satanás, né? E aí qual é o plano dele? Olha aqui que ele fez, muito parecido. Ele não pode te tocar, mas ele pode ele faz o quê? Ele faz isso. Ele gera situações para você pecar. Porque se você pecar, você abre a brecha. E na brecha ele entra. Você entendeu? Entenderam, irmãos? Então, mas pastor, ele não pode me tocar, e por que tal coisa aconteceu? Ele não pode. Porque o sangue de Jesus nos cobre. Ele não pode. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro, né? Mas se eu saio da posição, aí, o que diz lá a carta de Pedro, se eu não me engano? Satanás ruge como um leão, está ao nosso derredor. Olha, não, se ele pudesse tocar, ele não ficava rodeando igual tonto, né? Mas ele fica ao nosso derredor esperando uma oportunidade para que possa nos tragar. Qual é a oportunidade? É o pecado da pessoa. Abriu a brecha, é ali. Sansão abriu a brecha ou não abriu? Uma porteira, né? Não foi uma brecha, uma porteira. Olha só, aí o que acontece? Juízes 16, 21. Rapidinho, irmãos. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos. O que eles fizeram? Furaram os olhos de Sansão.
Isso aqui é natural, realmente foi furado, mas representando o quê? Sansão já estava cego. Ele já estava cego. Furou os olhos de Sansão. E olha mais o que aconteceu. Prenderam com algemas de bronze e puseram a girar o quê? Um moinho. Aonde? Na prisão. Sansão ficou acorrentado. Sansão ficou cego. E Sansão virou um espetáculo de vergonha. Quando a gente também, a gente passa por alguma situação assim que não vigiou, não ficou esperto, esqueceu da palavra do Senhor, ou lembra da palavra do Senhor, mas fez aquele ouvido de mercador que o pessoal fala, fingiu que não sabia e meteu o pé na lama. Irmãos, ouça, o que o homem semear, certamente colherá, está escrito. Deus perdoa? Deus é misericordioso? Deus é fiel à sua palavra? Então essa palavra vai se cumprir. Ué, mas como? Sim, Deus te perdoou, perdoou. Deus perdoou Abraão. O Abraão foi para o inferno? Perdoou. É o nosso pai da fé, Abraão. Mas ele teve um filho com a outra mulher, não foi? Não foi? Que é a origem do povo do Oriente Médio. É guerra até hoje. Até hoje, olha o tamanho da consequência. Deus não tira consequências. Cuidado. Por isso tenha temor. Não acha que Deus tem uma borracha lá no céu e sai apagando tudo que você faz. Está tudo registrado, o que você fez da primeira vez lá, quando era pequenininho, até a sua morte, tudo está registrado. Só que sobre cada situação tem o perdão ou não, E Sansão, então, Deus não deu os olhos novamente para Sansão, ele ficou cego. E Sansão foi levado, ele ficou um tempo ali com uma vergonha. Você imagina, o maior representante, um símbolo, um ícone, o famoso no meio do povo de Deus, agora tocando pedra de moinho e cego. E o pessoal fazendo espetáculo, ridicularizando, falando, anunciando que aquele que é importante, que dá a direção ao povo de Deus estava ali. Então eles sabiam que tinham enfraquecido sensivelmente o povo de Deus. E o que acontece? Sansão, será que Sansão se arrependeu? Ué, mas como é que você está afirmando um negócio desse? Não, mas espera aí. Quer dizer que toda pessoa que ora já está arrependida? Só uma pessoa falou com segurança aqui, Que é isso, gente? Não. Agora, o texto bíblico, quando você lê, vai falar que Sansão, o cabelo de Sansão voltou a crescer. O que representa isso para nós hoje? Ele estava se arrependendo. Ele lembrou do seu voto. Entenderam? E aí, essa oração foi uma oração de arrependido, Não é isso, irmãos? Então, 16, 26 a 31. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Esse é o momento onde estava uma festa de toda a liderança do povo filisteu. Estratégico, Toda a liderança do povo filisteu estava nessa festa. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes
E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zará e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Esse texto mostra arrependimento. Em todo o erro de Sansão mostrou arrependimento. Porque Sansão está dando a sua vida para um propósito de Deus, né? Ele tinha feito um voto de nazireu, consagração total ao Senhor. A vida dele era totalmente para Deus e para viver os propósitos de Deus. E o que aconteceu aqui? Quando ele se arrependeu, a unção de Deus veio sobre ele novamente. Então, ouça bem, nós temos louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Amém, irmãos? É um Deus perdoador. E se há o genuíno arrependimento, há o verdadeiro perdão. E quando há o perdão, é como que aquilo que foi feito é como lançado para trás dos olhos do Senhor. Quer dizer, o Senhor não olha você mais com aquele pecado. Aquele pecado ficou para trás na sua história. Faz parte da sua história, mas ficou para trás. E aí volta a força, né, do Senhor. Irmãos, quando nós nos arrependemos, a unção de Deus vem sobre nós. Isso também gera em nós uma nova atitude, né? Gera de novo uma atitude nova, voltada para as coisas de Deus. E quando isso acontece, irmãos, ouça, toda vez que você age na direção de Deus, está sendo quebrado ações malignas. Toda vez que você age na direção de Deus, dentro da sua casa, algum plano, algum projeto, alguma intenção, ou algum já feito maligno contra a tua família, você agindo na direção de Deus, as coisas vão sendo quebradas, malignamente falando, vai sendo quebrado, o maligno vai perdendo a sua força, ele vai perdendo espaço, ele não pode agir, porque você está debaixo da cobertura do Senhor. Amém? Então, foi o que aconteceu com Sansão, e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, irmãos, porque tudo isso está dentro de um princípio. A palavra do Senhor tem poder. Se você andar nela, esse poder será sobre a tua vida. Não é a sua palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder, né? Estão entendendo? Você não é um semideus e nem Deus, mas a palavra de Deus tem poder. E você é a geração de profeta. Profeta é a boca de Deus. O que significa isso? Você é chamado a falar a palavra do Senhor. Por quê? Porque essa palavra tem poder, né? E vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a nossa cidade, vai mudar a nossa família de uma maneira geral, e assim vai acontecendo e vai se cumprindo as Escrituras. Portanto, busque conhecer intensamente, profundamente, com entendimento a palavra do Senhor, porque Efésios diz que esta palavra representa a espada do Espírito. E a espada é que cancela
A espada é que desfaz as intenções malignas. Se você tem ela guardada na bainha, você morre até com a espada. Agora, se você souber usar a espada, você se torna um guerreiro. Entende isso? Tá? Então, faça isso. Conheça, mas conheça, não com plano, porque assim eu sei ficar no ar. Não, rapaz, não gasta tempo nem energia fazendo isso aqui. Não, rapaz, parte para cima, né? Desfaz as obras do maligno. Por quê, irmãos? Porque nós somos o povo de Deus. E o Senhor Jesus falou assim: olha, eu estou indo embora, mas eu confio a vocês a continuidade da obra que eu estou fazendo. E que obra é essa? Eu vim para desfazer as obras de Satanás. Então, anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos, né? A curar o enfermo, dar vista aos cegos, abrir o ouvido dos surdos, fazer o coxo andar direito, né? Isso tanto fisicamente como simbolicamente, trazer saúde sobre o nosso povo. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém. Então, irmão, se você percebe que você está aí meio parecido com Sansão, chuta aquele laço, dá uma bicuda na Dalila, ou no Dalilo, não é no Danilo, hein? É no Dalilo. Senão confunde alho com bugalho, né? Então não, né? Então, irmãos, sério, isso não é só em relação à mulher, a homem, não é isso, irmãos. Expande isso. Muitas coisas são atraentes, mas as coisas do Senhor são eternas. Cuidado com isso. E o que é atraente às vezes é destrutivo, é momentâneo e destrutivo. Vamos orar por isso, irmãos? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, nós estamos na Tua casa, Senhor, e sabemos da presença do Senhor neste lugar. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por saber que quando nós andamos em fidelidade ao Senhor, nós estamos cobertos com segurança, com unção, direção. O propósito do Senhor vai se cumprindo na nossa vida. E os propósitos do Senhor são maravilhosos. Não existe outro plano, não existe outro projeto melhor para a nossa vida. O Senhor planejou uma vida para nós, e o Senhor já declara de uma maneira generalizada. O Senhor diz que o Senhor veio para nos dar vida, e uma vida com abundância. Aleluia. Senhor, cada um dentro de um contexto, de uma experiência de vida, mas esta palavra sempre vai se encaixar em cada um de nós. Aleluias. Mas, Senhor, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, porque os nossos olhos ainda percebem o brilho deste mundo e que chama a atenção, Pai. Mas, Senhor, chamar a atenção não é o problema é quando nós damos atenção. Aí nós estamos enrolados, aí nós começamos a ficar cegos para as coisas do Senhor e ficamos observando a miúdo as questões deste mundo. E nós vamos ficando distantes do Senhor, perdendo o melhor do Senhor para a nossa vida. E o plano de destruição já está traçado. Mas em nome de Jesus, o Senhor é o resgatador, Pai. Aleluia. O Senhor é o resgatador da nossa alma, Pai. Sabemos que com isso, Pai, o Senhor revela o tamanho do cuidado, do amor do Senhor. O Senhor mostra que o Teu plano não é algo pequeno, Senhor, mas mostra que é grande.
É grande, Senhor, em profundidade, em extensão, em tempo. O teu plano é eterno para a nossa vida, Senhor. Aleluias. Senhor, quebra agora esta obra de engano, esta obra de sedução, agora seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, que os nossos olhos não estejam voltados para as coisas deste mundo, Senhor, porque esta palavra nesta noite nos traz o alerta de destruição, que a cegueira vai muito além, Senhor, vai gerar vergonha, fraqueza, destruição está planejada. Mas o Senhor, Pai, o Senhor é o guarda de Israel, diz a tua palavra, aquele que não dorme, para zelar pela nossa vida. E de uma forma especial nesta noite o Senhor vem dizendo: volta, se alinha com o meu plano, se alinha com o meu plano. Tudo que você perdeu, que era da minha parte, que você perdeu por se afastar de mim, eu sou aquele que pode restituir. O Senhor é o Deus da restituição, Senhor. Aleluias. Senhor, que cada um aqui, Senhor, que possa estar passando por isso, seja atraído pelo Senhor, haja quebrantamento de coração, haja arrependimento, Senhor, e haja restituição, Pai, em nome de Jesus. Que a alegria seja restituída, que a fé seja restituída, Senhor, que a paz seja também renovada nos corações, em nome de Jesus. Deus, que a confiança em Ti seja restituída, porque muitos estão deixando de confiar no Senhor e confiando no seu próprio braço, confiando nas pessoas, confiando em estratégias humanas, quando na verdade o plano do Senhor é perfeito, é o seu plano que é perfeito. Aleluias. E o Senhor tem prazer em revelar os oráculos do Senhor, os mistérios do Senhor. O Senhor tem prazer em revelar àqueles que te buscam. Oh Espírito Santo de Deus, amém. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra, antes de eu trazer essa palavra, eu levei essa palavra, não estou trazendo só aqui, eu levei em outras igrejas. E Deus dizendo o tempo todo: o meu povo está ficando fraco, o meu povo está ficando fraco, o meu povo está ficando cego e fraco. E aí eu não entendia como é que eu poderia falar com a igreja sobre isso. E aí na mesma hora veio: fale de Sansão, porque aconteceu com ele, né? Irmãos, você não conseguirá andar no plano de Deus se você não estiver firmado na palavra e na experiência com o Espírito Santo de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo, está escrito isso. O Senhor Jesus disse isso várias vezes. Ele falou, né, se apegue às Escrituras. O próprio Jesus, tudo que ele falava, ele citava os profetas, ele citava o Pentateuco, ele conhecia as Escrituras, ele citava as Escrituras, ele profetizava a palavra. Na tentação no deserto, ele venceu Satanás com a palavra. Satanás vinha e ele falava: está escrito, e desfazia aquela palavra maligna. Aí Satanás vinha com outra palavra maligna e Jesus falava: está escrito, e cancelava aquela palavra. O que diz no finalzinho do texto? Satanás foi embora, saiu da presença ali de Jesus. Veio os anjos e serviram Jesus. Não pegue as coisas deste mundo que são mais fáceis. O Senhor prometeu nunca te abandonar, nunca te deixar. Confie nisso. Mesmo quando você acha que a coisa está assim complicada, pode estar complicado, mas é para a manifestação da glória de Deus. E veio os anjos e serviram Jesus. Olha, de forma especial ele foi servido.
Deus quer te mostrar para você que você é especial, e você não deixa, você fica nas migalhas. Para com isso, irmão, para com isso, porque vai perecer. Se não mudar, vai perecer, porque também está escrito que pessoas irão perecer no final dos tempos, muitos vão se afastar do Senhor. Que você não seja um desses que vão cumprir esta palavra, porque isso é uma desgraça. É a pessoa que sai da graça, é o desgraçado. Não, mas que você seja a pessoa cheia da graça de Deus, né? Mas ouça, você sabe disso. As palavras que vêm nesta igreja são palavras que vêm do coração de Deus para o nosso coração. E se isso é verdade, você está enfraquecido. Você não tem tempo com a palavra, você não tem tido tempo de oração, você está vivendo o cristianismo em cima do que você acha, e não na força e na direção de Deus. Você vai quebrar a cara. Já está quebrando alguns, já estão, e outros vão quebrar. Mas eu sei que também Deus, cheio de graça e misericórdia, Ele fala, porque alguns têm um coração quebrantado e falam: o Senhor falou comigo, obrigado, Senhor, eu volto a viver a vida que o Senhor planejou para mim. Amém? Que não é muito mais do que a igreja. A igreja é o QG, é o quartel-general, é onde você se alimenta, se fortalece, é comunhão. Mas para você ser luz nas trevas, tem que ter muita luz. Amém? Que esse jugo que estava aí seja quebrado em nome de Jesus. Quebrado. Fecha a brecha. Chega em casa, dobra os joelhos e fala: Senhor, eu fecho essa brecha na minha vida. A partir de hoje, o devocional, o meu culto diário ao Senhor é o principal do meu dia. Eu vou separar esse tempo para cultuar o Senhor, e que o Senhor me encha de graça, de misericórdia, de unção. Que o meu dia seja um dia que o Senhor preparou para mim, mas que, Senhor, eu possa honrar e glorificar o Teu nome todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus possa estar sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que esta bênção ela alcance os seus, a sua família, que eles possam ver a glória do Senhor brilhando sobre a tua vida, e que isso venha impactá-los e venha quebrantar os seus corações, para que você um dia, com muita alegria, entre na casa de oração e diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, amém? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos.